Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Abrindo a Bíblia. Nós ficamos ansiosos aqui, ficamos muito felizes por você estar conectado para participar de mais um estudo da Palavra de Deus juntamente conosco. Na semana passada nós estudamos aí sobre um assunto maravilhoso, estudamos sobre a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Nós já vimos que o principal personagem do Apocalipse é Jesus e o assunto principal sobre Jesus que o Apocalipse apresenta é a segunda vinda dele. Foi o que nós estudamos no sábado passado, na semana passada. E nós concluímos vendo que por ocasião da vinda de Jesus vai haver uma grande ressurreição, ele vai ressuscitar os salvos de todas as épocas e ali iniciará uma nova etapa na vida dos seus seguidores, quando estarão vivendo com Jesus, desfrutando do novo céu e da nova terra. E hoje nós vamos estudar um outro assunto, sequenciando este assunto aí da semana passada, um assunto muito importante. Mas antes de estudarmos, vamos fazer aquele desafio que sempre fazemos, de você convidar os seus amigos. Você já compartilhou o link dessa transmissão com os seus contatos? Se ainda não fez, ainda dá tempo, faça agora. Aquelas pessoas que você sabe que gosta de estudar a Bíblia, que faz perguntas de assuntos bíblicos para você, principalmente do Apocalipse, do tempo do fim, os acontecimentos finais. Compartilhe o link dessa transmissão com estas pessoas e convide-as para passar esses momentos que se seguirão conectados conosco, abrindo a Bíblia e juntos estudando a Palavra de Deus. Hoje temos o privilégio de ter conosco um nosso missionário ali da Grande São Paulo. Ele está morando ali na região norte da Grande São Paulo, na Vila Maria. O nosso obreiro Taishuan, ele está conosco para estudar a Bíblia juntamente conosco nesta noite. Seja bem-vindo, irmão Taishuan. Obrigado, pastor Joel. Que a graça de Jesus possa estar presente em nossos corações nesta noite, que nós possamos aproveitar este momento para estudarmos a palavra de nosso Deus. Que Jesus possa trabalhar, que o Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações nesta noite. Para mim é um grande privilégio poder estar aqui participando deste programa todo especial. Amém. Que maravilhas, né? Nós já temos aí várias pessoas conectadas, assistindo e fica o nosso desafio aí. Convide os seus amigos que gostam de estudar a Bíblia para estar conosco. E antes de estudarmos, nós sempre fazemos uma oração, né? Suplicando que Deus envie o seu Santo Espírito para nos ajudar a compreender a sua palavra. É o que nós vamos fazer agora em seguida. Se você puder, nós o convidamos para que se ajoelhe juntamente conosco, enquanto vamos nos dirigir a Deus através de uma oração. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Neste momento, nesta série que estamos estudando sobre o Apocalipse, quantas coisas maravilhosas estamos compreendendo e ficamos maravilhados, contentes de ver que o Senhor tem ajudado a muitas pessoas a entenderem, compreender coisas que não sabiam sobre o Apocalipse. E é por isso, Senhor, que nós estamos neste momento aqui para te agradecer e suplicar que o Senhor envie o teu Santo Espírito para que atue na mente de cada internauta, de cada pessoa que está assistindo esta live, este vídeo. Ajude, Senhor, a cada uma delas a, juntamente conosco, entender mais da tua santa palavra. E assim possamos também ajudar outras pessoas a ter um entendimento melhor e juntos possamos fazer melhor a tua vontade. Eu te peço também uma bênção especial em favor do nosso missionário, o irmão Taishuan, que está conosco. Conceda, Senhor, a ele fluência de pensamento e de expressão para nos explicar o assunto que nós vamos estudar aqui nesta noite. Amém. Perdoa os nossos pecados e fique conosco
Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Muito bem, meus amigos, sobre qual assunto vamos estudar hoje, irmão Joel? Talvez alguém esteja ansioso. Hoje nós vamos estudar sobre o milênio do Apocalipse. Exatamente. O que vai acontecer no milênio? Quando inicia o milênio? Onde encontramos registrado aqui na Bíblia, no Apocalipse, falando deste período de 1000 anos? Onde nós encontramos isso aqui, irmão Taichuan? Em que capítulo do Apocalipse nós encontramos falando sobre o milênio? Muito bem, pastor Joel. Pela primeira vez na Bíblia, em milênio, nós podemos aqui encontrar no livro de Apocalipse. Abrindo a Bíblia, vamos acompanhar o que está registrado aqui. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, aqui o apóstolo João, ele relata pela primeira vez esse assunto interessante sobre o milênio. Vamos ler aqui o versículo 2. Aqui diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, pela primeira vez na Bíblia, aqui nós podemos encontrar esta palavra 1000 anos, aqui em Apocalipse, capítulo 20, né? No versículo 2. E é um tema baseado que nós iremos meditar um pouquinho nesta noite. E, de acordo com este texto, aqui diz que Satanás, o diabo... É interessante que teve um estudo um outro dia aqui, que teve uma pessoa que comunicou no chat aí, eu não sei se esse internauta está hoje, ele falou, olha, não existe Satanás. O irmão está equivocado aí, irmão Joel. Mas tem vários textos na Bíblia, né? E um deles é esse daqui, né? Ele prendeu o dragão. Esse dragão é a mesma serpente, a antiga serpente, que também são termos sinônimos que encontramos na Bíblia, né? Exato. Que é também chamado de diabo e Satanás. E o acorrentou, em outras versões fala, e o prendeu por 1000 anos. Então, Satanás ficará preso, ficará algemado por 1000 anos. O que significa essa prisão? É com corda, é com corrente, é com algema, o que é? No estudo de hoje nós vamos entender isso aí. Exatamente, nós iremos falar sobre esse ponto interessante de como Satanás ficará durante 1000 anos. O que vai acontecer com ele nesta terra e com tudo que existe nela. Muito bem. Então, esse tópico nós iremos entender um pouquinho sobre isso. Sobre isso aí. Como é que Satanás ficará preso? O que ocasionará essa prisão para ele? Exatamente. Agora, irmão Taichuan, biblicamente falando, de acordo com as profecias aqui do Apocalipse, o que marca o início do milênio? Bem, o apóstolo João, ele relata lá no Evangelho, segundo o apóstolo João, né, capítulo 5, a partir do versículo 28. Vamos ler o versículo 28 e o versículo 29. Olha o que ele diz aqui. O irmão quer que eu leia aqui? Por favor, irmão. Está escrito assim, olha, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Muito bem. No estudo da semana passada, nós podemos ver que vai existir a ressurreição por ocasião da segunda vinda de Jesus. Então, a primeira ressurreição, como já foi mencionado no estudo anterior, que vai ser a ressurreição dos salvos que irão subir com Jesus, vai marcar o início, né? Porque logo em seguida os salvos serão arrebatados juntamente com Jesus nas nuvens do céu para morar com Jesus durante esses 1000 anos que irão estar acontecendo. Então, esta ocasião vai se iniciar o milênio, enquanto Satanás
ele estará preso aqui nessa terra, restrito aqui. Deixa eu ver se eu entendi, irmão Taixuan. De acordo com esse texto aqui de João capítulo 5, versos 28 e 29, aqui a Bíblia apresenta, Jesus que falou isso aqui, né? Duas ressurreições gerais. Exatamente. Uma ressurreição geral, que é chamada aqui, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida. Essa ressurreição da vida, de acordo com o que a gente estudou na semana passada, acontece por ocasião da segunda vinda de Jesus. E existe uma outra ressurreição aqui dos que fizeram mal, a ressurreição para serem condenados. Então, essa ressurreição da condenação, vou usar essa expressão, ela não acontece na ocasião da vinda de Jesus, ela acontece depois, em outra ocasião. Exatamente. No Apocalipse, tem mais algum texto no Apocalipse que reforça isso que nós explicamos aqui, que é quem participa nessa primeira ressurreição geral estará vivo com Jesus durante o milênio, participará com Jesus no céu durante o milênio? No Apocalipse tem algum texto que reforça isso que o irmão acabou de explicar para nós aqui? Sim, exatamente. Como o irmão mencionou, né? Essas duas ressurreições, então, entre uma e outra, vai acontecer o milênio. Enquanto isso, o que vai acontecer com os salvos, que é, de fato, a pergunta que o irmão fez, né? O que vai acontecer? Vamos abrir novamente nossa Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 20, novamente, o versículo 5, versículo 6, perdão, versículo 4. Vamos ver o que diz aqui neste versículo 4. Certo. Posso ler? Pode ler, irmão, por bondade. Vi tronos, abra sua Bíblia aí, né? Pode ser impressa, pode ser digital aí no celular, no computador, não importa. O importante é lermos juntos a palavra de Deus. Versículo 4. 20, verso 4 do Apocalipse. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas suas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Exatamente. Quer que leia agora o verso 6? Sim, por favor. O verso 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. Exatamente. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Exatamente. Então, neste período de 1000 anos, os salvos que estarão juntamente com Jesus lá no céu, eles estarão fazendo um trabalho muito especial. Por quê? Aqui entra um ponto muito interessante, pastor Joel. No âmbito do direito criminal, existe uma palavra muito interessante que é o benefício da dúvida. Este benefício da dúvida, aplicando aqui hoje, um réu, por exemplo, ele não pode ser condenado se existir qualquer vestígio de dúvida. Ou seja, se, por exemplo, um réu está lá sendo em julgamento e eles não têm prova o suficiente para que ele seja condenado, ele não pode ser condenado. Então, ele é absolvido até eles colherem mais provas o suficiente para que eles possam ter a plena certeza de que ele é culpado. Então, durante o milênio, o que vai acontecer lá no céu juntamente com os salvos? Aquelas pessoas, eu gosto sempre, irmão Joel, de aplicar esse estudo para nós. Todo estudo que a gente passa, eu gosto de aplicar pessoalmente. Por quê? Porque hoje nós temos a grande oportunidade. Hoje nós temos a oportunidade, você que está nos assistindo, de talvez mudar o nosso futuro. Deus está dando oportunidade para cada um de nós. Nós temos nosso anjo da guarda. O nosso anjo, ele relata toda a nossa vida, toda a nossa história, todas as nossas ações está sendo relatada. E este relatório sobe diariamente para o céu. Lá no céu existem alguns livros. O livro da vida, o livro memorial e o livro do pecado, o livro da morte, né?
Então, nesses livros estão registrados as nossas atitudes, nossas ações, né? Os nossos pecados cometidos, as nossas boas ações. Então, tudo estão registrados ali. Então, durante o milênio, aquelas pessoas que, porventura, não subiu com Jesus, aqueles que talvez não foi 100% fiel a Jesus, aquele que levava uma vida dupla, por exemplo, talvez aquele irmão da igreja que você achava que fosse tão temente a Deus, mas ele, por trás, ele vivia uma vida dupla. Então, essas pessoas, quando os santos estarão ali no céu e vê que aquele irmão fervoroso a Deus não estava ali, pode surgir dúvidas, né? Então, este julgamento vai ser exatamente por isso, para que aquela pessoa que foi perdido, aquela pessoa que não alcançou a salvação, eles agora possam ter a plena certeza, o porquê. Eles vão entender plenamente o porquê que eles não foram ao céu. Os salvos terão essa plena certeza. Exatamente. Imaginemos, o esposo foi salvo e a esposa não. Então, o esposo não vai poder ficar a eternidade toda com aquela dúvida, mas será que Deus foi justo mesmo? Será que minha esposa não tinha direito? Ou o pai foi salvo e o filho não. Ou o filho foi salvo e o pai não foi, os pais não foram. Exato. Né? Aí esse salvo não ficar com aquele pensamento, mas será que eu pensava que ele ia estar aqui e não está? Será? É uma pessoa que fazia o bem, uma pessoa tão legal, uma pessoa tão honesta. Exatamente. Inclusive, até o próprio Satanás, no final de tudo, Satanás vai olhar e vai dizer que Deus foi justo em seu julgamento, né? Que ele se perdeu, não foi Deus que o levou ele a perder, foi a própria decisão dele. Todos os perdidos vão ter a plena certeza de que foi eles mesmos que tomaram decisões deles e eles se perderam por consequência deles mesmos. Agora, irmão Taixuan, vamos talvez voltar um pouquinho aqui no assunto, só para a gente deixar bem claro um outro detalhe que a gente começou a falar e talvez a gente não fechou bem. Nós mencionamos que no início do milênio, antes de começar o milênio, tem a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. No momento da segunda vinda de Jesus, ele ressuscita todos os salvos que morreram, todos os que morreram crendo em Jesus, fiéis a Jesus. Exato. Ressuscitam, junta com os que estiverem vivos, e esse grupo completo de salvos é arrebatado para encontrar com Jesus nos ares. Aí vão para o céu, lá no céu vão fazer essa obra de julgamento, vão reinar com Cristo durante os 1000 anos e vão julgar, porque uma das atribuições do rei é julgar, não é isso? Sim. Então estarão julgando, o texto que o irmão pediu para mim ler aqui, o verso 4 diz, e foi dados a eles autoridade para julgar. Só que, e as pessoas que não foram salvas? As que não ressuscitam nessa ressurreição da vida, as pessoas que vão ressuscitar na ressurreição da condenação. O irmão falou que entre uma ressurreição e outra vai ter um espaço de 1000 anos, mas a gente não leu um versículo aqui que fala esse detalhe, que eu achei muito... É por isso que eu falei que a gente voltar um pouquinho. Sim. Voltar um pouquinho. Então, os 1000 anos estão situados dentro da profecia entre estas duas ressurreições. A primeira ressurreição geral está no início do milênio. Exatamente. E a segunda acontece após o milênio. Que eu tinha pulado aqui o versículo 5, que é o versículo que fala exatamente sobre isso, né? Posso ler? Sim, fica à vontade, irmão. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Tem outras versões que usa a expressão até passarem os 1000 anos. Aqui fala até se completarem os 1000 anos. Exatamente. Então, quem ressuscita no início do milênio, que está no verso 4, é os que participam na primeira ressurreição, que é antes do milênio. Agora, os outros mortos não ressuscitam enquanto não se completa, enquanto não passa esse período total dos 1000 anos. Exatamente. Aqui nós vemos 2 pontos interessantes, né? Porque os salvos, eles estarão com Jesus e fazendo esse trabalho. Enquanto os ímpios, eles estarão na sepultura. Aguardando o final do milênio para que eles possam também ressuscitar para poder agora receber a sua sentença, infelizmente, né? Agora tem um outro texto, irmão Joel, que confirma
esse que a gente leu em Apocalipse, né? Certo. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, ele também relata sobre esse ponto interessante. Vamos ler o que o apóstolo Paulo nos diz ali. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 2 e o versículo 3. Bom, pode ler para a gente, por bondade? Sim. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Posso ler o verso 3 também? Sim, fica à vontade. Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Exatamente. Então aqui o apóstolo Paulo também ele faz menção a esse período de julgamento em que os salvos estarão ali no céu, fazendo esse trabalho especial que é de trazer aqueles fatos, talvez ocultos, em compreensão de toda a horte celestial que estará ali para desmascarar, né, toda a dúvida que possa existir em relação à perdição de cada um deles. Irmão Taishuan, só assim, frisando um pouco mais esse aspecto que o irmão abordou sobre a atividade dos salvos no céu durante o milênio. De acordo com os textos que nós lemos, a atividade deles será participar de um julgamento com Jesus durante os 1000 anos. Exatamente. Então, de acordo com essa informação que nós encontramos aqui na Bíblia, os salvos não serão julgados durante o milênio. Esse julgamento não vai ser dos salvos. Os salvos vão participar no julgamento, mas é o julgamento dos perdidos. Exato. Né? Para não ficar nenhuma dúvida na mente dos salvos, o porquê fulano se perdeu, o porquê fulano não está no céu, bem como talvez determinando o tamanho da sentença de cada um desses aí que foi perdido, né? Exatamente. O juízo, na verdade, o trabalho de investigação, ele teve início há um período atrás, quando Jesus ele passou do lugar santo para o Santíssimo. Ali começou o trabalho de investigação, né, de cada nome, e existem algumas fases este juízo, esse trabalho, né? E as primeiras fases, os santos que estão no céu já foram julgados, né? Uhum. Então eles estarão ali com Jesus agora para fazer o trabalho dos ímpios, né? Para tirar toda dúvida, o porquê que eles estão ali perdidos. Muito bem explicado. Muito obrigado, irmão Taishuan. E eu quero dizer a você, querido internauta, né, a gente percebe que tem um bom número de pessoas aqui assistindo, interagindo, comentando. O seu comentário é muito importante, a sua participação no chat aqui é muito importante. Não esqueça também de dar o seu like, né? Eu sei que alguns, quando entram, já dá o like. Se você ainda não fez isso, dê o seu like ou dê o seu dislike se você não está gostando, não importa. O importante é você se manifestar. Quanto mais nós nos manifestamos, comentando, dando like ou dislike, isso ajuda para que esse vídeo seja impulsionado e alcance mais pessoas com esse assunto, né? Pessoas que creem assim, que concordam, outros que discordam, outros que estão querendo saber. Então, esse vídeo precisa chegar a essas pessoas. Um outro detalhe importante, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre este assunto que nós não abordamos ainda, até o final do estudo, se a gente não explicar alguma coisa que você deseja saber sobre esse assunto, ou se você tem sobre outro assunto, aproveite e preencha o formulário de perguntas que está na descrição desse vídeo, que a produção está colocando aí no chat. Coloque a sua pergunta, né, o seu questionamento, porque a nossa equipe aqui vai ter o maior prazer de entrar em contato com você, né, dando atenção especial à sua pergunta. E quem sabe algum dia a gente pode fazer um programa com base na sua pergunta. Então, a sua participação é muito importante, a sua participação ativa, perguntando, interagindo, dando like, compartilhando o link, tá bom? E desde já nós agradecemos a sua participação. Irmão Taishuan, então, o milênio bíblico inicia
após a segunda vinda de Cristo. Exatamente. Durante o milênio, os salvos estarão com Jesus no céu, reinando com Jesus e participando do julgamento dos perdidos. Exatamente. Os perdidos estarão todos mortos. Exato. Todos mortos, porque os perdidos que já morreram aí para trás não vão ressuscitar quando Jesus volta. Né? Nós lemos aqui na Bíblia, os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. E os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles não suportam aquela glória grande, aquela tríplice glória que envolve Jesus, e eles são fulminados com o resplendor da glória de Jesus. Eles morrem e caem e fica como esterco no chão. Onde ele cai não tem quem enterra, fica ali mesmo. Exatamente. Então não vai ter nenhum ser humano aqui na Terra durante o milênio. Não vai ter nem ímpios e nem salvos. Os salvos no céu, os ímpios mortos. Então não vai ter ser humano em lugar nenhum do planeta Terra. É isso mesmo? É exatamente. Enquanto os salvos estão no céu, os ímpios estão mortos, todos, né? Desde aqueles que morreram anteriormente, como também aqueles que, por ocasião da segunda vinda de Jesus, morreram. E agora Satanás. É isso que eu ia perguntar para o irmão. Diante deste contexto, o que constitui o aprisionamento disso? Quem é? Não é gente que vai aprisionar o Satanás, porque não tem ser humano nenhum aqui. O que vai constituir essa prisão de Satanás aí? Exatamente. Vamos ler novamente? Vamos. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 20. Vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 3, para nós entendermos um pouquinho melhor sobre esta prisão que Satanás enfrentará ali. Posso ler? Leia para nós. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs nele um selo, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Exatamente. Aqui nós vemos que este dragão, esta antiga serpente, que é diabo e Satanás, ele foi preso por 1000 anos e foi lançado ao abismo. Vamos entender esse termo de abismo. O que quer dizer abismo? Por ocasião da segunda vinda de Cristo, esse sol que nós vemos aqui hoje não vai mais existir. O sol vai ser retirado. A terra vai voltar à sua origem, assim como foi formada. Os irmãos lembram lá em Gênesis? Lá em Gênesis vai falando que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, era um abismo que não tinha luz, que não tinha nada, não tinha vegetação nenhuma. Tudo foi criado com o decorrer da criação. A terra, ela vai voltar exatamente à sua origem, porque retirando o sol, já não vai ter mais seres humanos vivos. Os animais vão estar vivos, mas retirando o sol, a planta não vai nascer. A terra vai virar um deserto. Sem plantas para comer, os animais também, logicamente, eles vão vir a morrer. Eles não vão ter o que comer, o que beber. Então, Satanás ele vai ficar contemplando durante esses 1000 anos toda a miséria do planeta Terra. Esta prisão ele vai ser impedido de estar indo para outros planetas, né? Ele vai ficar restrito aqui no planeta Terra para não enganar mais ninguém, somente contemplando aquilo que ele causou. Prisão, preso ao planeta Terra. Exatamente. Abismo, é porque a Terra vai estar naquela condição de um abismo. Exatamente. Um abismo é um lugar escuro, aquele abismo, um lugar escuro. E a Terra vai estar assim, não tem a luz da lua, não tem a luz do sol, e não tem nada e não tem ninguém. A diversão de Satanás, a alegria dele é tentar, é cutucar outro, causar encrenca com um, com o outro, e o ciclo está pegando fogo, ele está feliz, balançando na rede, balançando, cantando e feliz, vendo a infelicidade e o sofrimento dos outros.
mas não tem ninguém aqui para ele fazer nada disso. Exatamente. Para ele isso vai ser uma prisão tremenda mesmo, hein? Vai ser muito doloroso para ele poder contemplar toda a miséria que ele causou. Agora ele vai poder ver que não tem mais ninguém para ele tentar, para ele levar a queda novamente, né? E agora ele vai estar aguardando o seu julgamento. Ele já sabe o que vai lhe esperar, né? Irmão Taixuan, então durante o milênio, salvos no céu, reinando com Cristo, participando do julgamento, os perdidos mortos, Satanás preso nesta cadeia de circunstâncias. Agora, o que evidenciará, o que acontecerá ao término destes 1000 anos? Aí entra um outro ponto interessante, porque quando o apóstolo João ele relata aquela visão que ele teve, eu chego a ficar arrepiado de ouvir e poder imaginar como será maravilhoso, né? Apocalipse capítulo 21. Vamos ler o que diz aí no versículo 2. Olha como ele menciona este acontecimento. Leia para nós, irmão Joel. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Exatamente. Assim como uma noiva está indo para o altar, ao encontro do noivo, ela veste uma roupa que ela nunca usou na vida. Encantadora. É encantador. Muito linda. Exatamente. Tanto para os convidados que estão participando, como também para o noivo que está ali. Então o apóstolo João, ele relata a Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo do céu e voltando novamente para a terra. Porque aqui nós iremos viver eternamente, né? Cristo criou o planeta Terra para que o ser humano possa viver. E agora, depois de 1000 anos, a terra, a nova Jerusalém, ela vai descer novamente do céu e vai estar aqui na terra novamente. E isso vai ser de uma forma fantástica, onde todos nós poderemos, os salvos, né? Poderemos desfrutar de toda a maravilha que Deus criou. A santa cidade desce e agora o que Satanás vai fazer? Exatamente. Satanás agora, ele tenta levar o povo a um engano, o último engano, podemos dizer, né, de Satanás. Ele vai ajuntar todos os ímpios que estão ali, porque vai acontecer a segunda ressurreição, né? E depois agora, que completar os 1000 anos, aí os outros mortos ressuscitam. Exatamente. Depois dos 1000 anos, aqueles ímpios que estavam mortos, eles vão ressuscitar novamente e agora eles vão, junto com Satanás vai incitar a destruir a cidade, né? E agora eles vão, com este ato de engano, tentar destruir a cidade. Mas antes eles vão também receber a sua condenação, né? Aquela condenação, aquele ato de justiça que o povo de Deus estará julgando ali durante o milênio, vai trazer para eles também. E eles agora irão contemplar, eles irão ver o porquê que eles mesmos se perderam, né? E depois disso, Satanás vai incitar para que eles possam invadir a cidade santa, né? Uhum. Mas tem um texto interessante que nos mostra, relacionado a isso, está aqui no versículo 7, voltando ao capítulo anterior, capítulo 20, né? Versículo 7 até o versículo 9. Leia para nós por bondade, irmão Joel. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Exatamente. Tenta imaginar a multidão de pessoas que vai estar ali. Hoje tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes no mundo, né? Um pouquinho mais. Tenta imaginar agora, isso é vivo. E os que já morreram durante esses 6.000 anos de existência do planeta Terra? Então nós podemos entender que existem muitas pessoas que foram perdidas. Aqui fala que serão como a areia do mar. E agora eles vão ressuscitar e Satanás vai incitar a eles a ira para que eles possam agora invadir a cidade santa. E neste momento, quando eles forem para este ato horrível,
fogo vai descer do céu e ali vai os consumir por toda a eternidade, né? Não que o fogo vai queimar para sempre, mas este termo eternidade, porque cada um vai pagar de acordo com a sua culpa, o seu pecado. E quando ele concluir, ele virá pó novamente, né? E o fogo, que também queimará eles, também vai purificar a terra. E a terra vai ser uma terra renovada, uma terra purificada. Muito bem. O versículo que a gente não leu, o versículo logo seguido aí, né, diz, o verso 10, o diabo que as enganava, que enganava as nações, né, as nações dos que foram ressuscitados, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. Exatamente. Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profetas. Eles são atormentados dia e noite para todo o sempre. Muito bem. Irmão Taichuan, é muito triste, né, rapaz? Naquele dia final ali, a gente percebe que a humanidade toda vai estar dividida em dois grupos, né? Exatamente. Um grupo fora da cidade, que vai cercar a cidade, instigado por Satanás, né? Cercar para querer tomar a cidade. E um outro grupo dentro da cidade, né? Porque diz que eles cercaram a cidade santa, a cidade e o arraial, como é que é? Cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Então, exatamente, os santos vão estar acampados lá dentro dos muros da cidade, e vai ter a multidão dos perdidos do lado de fora sendo conduzidos para Satanás. Então, a população do mundo, de todas as épocas, vai estar dividida, não vai ter um terceiro grupo, só vai ter esses dois grupos. Exatamente. Né? É interessante que nós aqui, não estamos aqui pregando igreja. Tem muitas pessoas que entram em contato aí nos comentários do vídeo, ou entram em contato conosco assim no particular, querendo saber o nome da igreja. Eu não quero dizer que o nome da igreja não seja importante, participar de uma igreja, é importante. Mas o nosso foco não é pregar a igreja, o nosso foco aqui é pregar o que está escrito na Bíblia. E estudando o que está na Bíblia, isso aqui me chama muita atenção, irmão Taichuan. A gente vê que naquele momento final só tem dois grupos. Exatamente. Independente da igreja que você seguiu ou deixou de seguir, só vai ter dois grupos. E você vai estar dentro dos muros da cidade lá naquele dia, ou você vai estar fora? Exatamente. Não é interessante isso aí, irmão? Exatamente. Aplicando para nós, né? Porque hoje nós temos a oportunidade de mudar o nosso destino. Jesus, ele poderia, se ele quisesse, introduzir nós na Cidade Santa. Mas isso seria prejudicial para a nossa saúde espiritual lá na Nova Terra. Por quê? Porque ele tiraria de nós o livre-arbítrio. Ele não vai levar ninguém à força lá para dentro. Ele não vai levar ninguém forçado. A decisão é nossa. Então, hoje, nós temos a oportunidade de decidir se queremos participar, se queremos estar dentro destes muros na Nova Jerusalém, ou se queremos estar do lado de fora, participando dessa rebelião que Satanás vai estar fazendo contra os salvos ali. E como o irmão falou, eles serão queimados e finalmente vão ser destruídos, né? Virar pó. E tem algum texto da Bíblia que fala que eles vão se tornar pó, irmão? Só para a gente... Exatamente. Vamos ver aqui o que diz aqui o sábio Salomão, né? Em Provérbios. Vamos ver o que diz ali no capítulo 11, no versículo 31. Provérbios, capítulo 11, verso 31. Posso Isso. ler, irmão? Leia para nós, irmão, por favor. Está escrito assim, olha. Capítulo 11 e o versículo 31. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. Exatamente. Então ali, o ímpio e o pecador, eles vão receber a sua punição que merece. Então, um merece uma punição deste tamanho, de 1 metro, de 10 centímetros. Um outro merece uma punição de 50 centímetros. Eu estou ilustrando com metragem, né? Exatamente. Outro merece uma punição maior. Então, aqui nesse mundo, tem gente que vai para a cadeia e fica 1 ano. A punição que ele merece é essa. O outro fica 10 anos, o outro perpétua. Exatamente. Então, se neste mundo as pessoas recebem a punição que merece, quanto mais o ímpio e o pecador. Então, durante o milênio,
vai ser determinado quanto cada um merece, e nessa destruição do fogo, todo mundo não vai ser queimado no mesmo tempo, não, de queimada. Não, exatamente. Cada um vai ter, por exemplo, como o irmão já bem explicou, né? Vai ter um período em que ele vai pegar, em que ele vai pagar pelos seus atos, né? Uns vai ser mais rápidos, outros vão demorar mais e outros vão demorar muito tempo. Tem algum texto da Bíblia que nos dá essa ideia ou é só uma conclusão nossa, irmão Taichuan? Vamos ler. Talvez alguém esteja perguntando, mas de onde que os irmãos chegaram a essa conclusão aí? Vamos ler agora 2 Pedro também, né? Um outro texto aqui, capítulo 3, o versículo 12. 2 de Pedro, capítulo 3, e o versículo 12. Isso. Está escrito assim, olha. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Exatamente. Tudo vai se derreter ali, inclusive os ímpios que se habitarão ali. Então será muito doloroso para aqueles que negligenciaram a oportunidade de estar com Jesus, hoje que temos a oportunidade, né? Então, precisamos hoje decidir em qual lado nós queremos estar. Naquele dia pode ser tarde demais. Então, hoje nós temos a opção de escolher. Jesus colocou para nós hoje a oportunidade para nós tomarmos a nossa decisão. Ele diz assim, eis que pus diante de ti a vida, a bênção e a vida, a maldição e a morte também. Que nós possamos escolher a vida, né? Para que possamos viver em harmonia com Jesus, para que quando Ele voltar possamos subir com Ele e participar durante esses 1000 anos com Ele e depois estar dentro dos muros aqui quando a Nova Jerusalém descer. Muito obrigado, irmão Taichuan. Só relembrando assim para ficar bem fixo na nossa mente. Antes do milênio tem a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos salvos. Exato. Os salvos sobem com Jesus para o céu e reinam com Cristo durante os 1000 anos, participando do julgamento dos perdidos. Exatamente. Os perdidos ficam todos mortos. Exato. E Satanás fica sozinho aqui na terra, preso nesta cadeia de circunstâncias, sem ter ser humano nenhum para ele tentar. Não tem luz, não tem animal, não tem nada aqui. É um abismo, uma escuridão, um abismo aqui. Exato. Termina os 1000 anos, Jesus volta pela terceira vez, trazendo a cidade santa e dentro da cidade todos os salvos. Exatamente. E aí ele ressuscita todos os perdidos. Exato. Aí tem muita gente igual formiga no formigueiro assanhado, e o Satanás agora engana todo esse povo do mundo todo para tomarem a cidade santa, o acampamento dos santos, a cidade amada. Aí ele chega, faz a volta ali na cidade para atacar e tomar a cidade, desce fogo do céu, e eles agora recebem cada um a sentença que merece, né? Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 1, lá diz que não ficará nem raiz e nem ramo. O ramo, o galinho fininho, queima rapidinho. A raiz, o troncão, demora para queimar. O diabo é o tronco principal do pecado, a origem do pecado está nele, né? Exatamente. Ele vai demorar mais tempo queimando. E aí, os ímpios são exterminados para sempre nesta ocasião. Exatamente. E os salvos vão viver eternamente com Deus, com Jesus, desfrutando aí do novo céu e da nova terra. Que maravilha, né? Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, ali vem trazendo este novo céu. O apóstolo João, ele teve essa visão e ele viu agora um novo céu e uma nova terra em que os salvos irão morar, né? Sim. E tanto em Apocalipse como em Isaías também, o profeta Isaías, lá antigamente, ele já havia profetizado, né, que haveria um novo céu e uma nova terra. Isaías capítulo 66, o versículo 22. Ali o profeta Isaías, ele já relatou que este novo céu e essa nova terra também seria a morada eternamente dos santos, né? Então hoje nós temos esta grande oportunidade e podemos escolher em que lado nós estaremos naquele dia, né? Muito bem. Muito obrigado, irmão Taichuan, por esses esclarecimentos e por este apelo que o irmão fez a cada internauta para tomar a decisão hoje. Exatamente. A decisão de escolher a vida,
aceitar a Jesus, né? Se conectar com Deus para naquele dia estar dentro da cidade e não do lado de fora. Essa oportunidade Deus está te estendendo nesta noite. Se você ainda não tomou essa decisão, faça agora. Entre em contato conosco, preencha o formulário. Irmão, tomei minha decisão, eu tomei minha decisão de entregar a Jesus. O que eu devo fazer agora? Escreva no chat aí, mande uma mensagem no nosso WhatsApp e nós vamos entrar em contato com você e dar toda a atenção com todo o prazer, tá bom? Nós vamos concluir o estudo agora fazendo uma oração, certo? E o nosso missionário, o irmão Tai Chuan, estará orando, principalmente em favor de você que tomou essa decisão nesta noite. Vamos orar. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, estamos, Senhor, mais uma vez aqui em Tua presença para te agradecer, ó Deus, por esta oportunidade que tem nos dado de estarmos aqui para participar desta mensagem que o Senhor tem enviado a cada um de nós. Amém. Queremos, Senhor, te pedir para que visite cada coração que está participando deste estudo. Visite cada lar de cada pessoa que está presente participando aqui neste estudo. Ajude-nos, ó Deus, a fim de que possamos reconhecer a necessidade que nós temos de Ti como um Salvador pessoal. Amém. Ajude-nos, ó Pai, a tomar a decisão certa, para que naquele dia não possamos nos arrepender, para que naquele dia possamos estar dentro dos muros da cidade, Amém, para fazer Senhor. parte dos santos que irão morar eternamente ao Teu lado. Amém. Senhor. Todas essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Teu amado Filho Jesus, hoje e sempre. Amém. Eita, rapaz, é tão gostoso esses momentos que passamos estudando aqui, mas infelizmente chegamos ao final. Agradecemos de coração aqui o irmão Tai Chuan, que atendeu o convite, veio aqui ao estúdio para, pessoalmente, né, fazermos esse estudo. Muito obrigado, irmão. É com um grande prazer que eu estou aqui nesta noite para participar deste programa todo especial. Confesso que foi a primeira vez que eu fiquei de frente para as câmeras. É totalmente diferente, né? Mas a gente vai aprendendo com as tecnologias que Deus tem deixado para cada um de nós poder estar usando aqui, né? Muito obrigado pelo convite. Que Deus abençoe cada irmão, cada pessoa, cada amigo que está acompanhando conosco neste estudo maravilhoso. Amém. Agradecemos a você também que esteve conectado aí, participando, assistindo, comentando, interagindo. E nós aguardamos o seu contato. Preencha o formulário, manda mensagem no nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo. A produção também colocou aí no chat. E para nós será o maior prazer estar atendendo aí a sua solicitação, o seu comentário, tá bom? Isso é muito importante. E nós aguardamos vocês na próxima semana. Nós vamos estudar o capítulo 12 do Apocalipse, que fala da mulher vestida do sol. Irmão Joel, o que quer dizer isso? Mulher vestida do sol? Terça-feira da próxima semana, às 19h30, nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Te aguardamos lá.